Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos do Lar Espírita André Luiz, na cidade de Bonito, em Pernambuco, com renovada alegria e agradecido pela oportunidade de estar aqui com vocês para juntos reflexionarmos sobre mais um tema da nossa amada doutrina dos Espíritos. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre o seguinte questionamento: por que é fácil mudar? A esse propósito, a benfeitora Glorinha manda lhes dizer: é fato que todo ser humano só não realiza aquilo que não deseja. Por trás desse realizar está o principal elemento da realização: a vontade. Não por acaso, o grande filósofo da doutrina dos Espíritos, Leon Denis, afirmou certa vez: a vontade é a maior de todas as potências. É, em sua ação, comparável ao ímã. Como de praxe, elegemos uma base evangélica e uma base doutrinária para dar sustentação à reflexão. A base evangélica fomos encontrá-la na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, em que o apóstolo dos gentios assim se expressou: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E a base doutrinária nos vem do Livro dos Espíritos, mais especificamente da questão 909, quando foi arguído por Kardec aos venerandos colaboradores espirituais: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Ao que os espíritos responderam: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, a partir desta resposta dos espíritos a Kardec, eu agora lhes pergunto: como anda a sua vontade? Com força ou com fraqueza? Vontade é um ato unilateral, é próprio de cada indivíduo. E sempre, antes de qualquer ação nossa, existe a vontade de fazê-la. O benfeitor Emmanuel, na bela lição, afirmação esclarecedora
que é o capítulo 36 da obra Fonte Viva, finaliza esse capítulo 36 dizendo: vemos, pois, que é fácil comer o pão multiplicado pelo infinito amor do Mestre Divino, ou regozijar-se alguém com a sua influência curativa. Mas, para alcançar a vida abundante de que ele se fez o embaixador sublime, não basta a faculdade de poder e o ato de crer, mas também a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar e servir, a aperfeiçoar e querer. Olha que interessante. Emmanuel começa dizendo: olha, é fácil comer o pão multiplicado pelo amor de Jesus, ou ficar feliz por ter uma doença curada, mas para alcançar aquela vida, alcançar o reino dos céus que Jesus falava, não basta a vontade de querer, a vontade de crer, mas aí ele coloca o que eu chamo de quarteto mágico: aprender a trabalhar e servir, aperfeiçoar e querer. O verbo-chave, então, nesta questão da vontade é perseverar, ou seja, permanecer naquilo que foi elegido, ser constante em algo. Nós não podemos desistir facilmente. Muitas vezes temos um objetivo a ser alcançado e logo que uma dificuldade aparece, nós desistimos. Nós não perseveramos. Isso indica que a nossa vontade está fraca, é pouca. Mas por que desistimos? Talvez, e infelizmente, nossa perseverança ainda seja falha. E ao menor sinal de dificuldade, desistimos. E muitas vezes nós desistimos por motivos fúteis, motivos bobos mesmos. É fato que a perseverança tem um elemento essencial que lhe dá suporte, que é a fé. Aí vem a segunda pergunta: como vai a sua fé? Como vai a nossa fé? Eu costumo dizer que fé é o instrumento que mede a distância entre o homem e Deus, e cujo resultado é interpretado de forma inversa. O que significa dizer que quanto maior for a distância entre o homem e Deus, menor é a fé do homem. Quanto menor for a distância entre o homem e Deus, maior é a fé do homem. O grande filósofo Leon Denis, de quem coletamos o pensamento que está na mensagem da mentora, que ela coletou, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele faz uma apreciação sobre a vontade e ele começa dizendo: o reino dos céus está dentro de vós, disse o Cristo. O mesmo pensamento está, por outra forma, expresso nos Vedas.
que dizem: tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. A sabedoria persa não é menos afirmativa, o que diz essa sabedoria. Vós viveis no meio de armazéns cheios de riquezas e morreis de fome à porta. E aí o Leon Denis vai dizer: todos os grandes ensinamentos concordam neste ponto. É na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Entre essas potências está a vontade. Olha que interessante. Faz citação de sabedoria antiga, não apenas do Cristo, mas dos Vedas, dos persas. Identifica que em todas elas há um elemento comum e que este elemento comum é a vontade e que é a partir dela que nós poderemos construir a nossa felicidade futura, como ele diz. Mas o nosso querido Emmanuel, benfeitor de Chico Xavier, lá no capítulo 36 da obra Rumo Certo, capítulo 26 da obra Rumo Certo. Qual é o título desse capítulo? Decisão e vontade. Ele traz vários ensinamentos que nos colocam à frente da decisão da grande mudança que todos devemos implementar em nossa existência, com o fim de descortinar o reino dos céus que está dentro de nós. Olha o que diz o Emmanuel. A incerteza parece coisa de pouca monta, mas é assunto de importância fundamental no caminho de cada um. O grande filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella diz que a existência humana deve ser pautada nas incertezas, sem as quais o homem não progride. E é exatamente isso que o Emmanuel está dizendo. Ela parece coisa de pouca monta, ou seja, coisa sem importância, mas é, como diz o próprio Emmanuel, um assunto de importância fundamental. E o Emmanuel prossegue dizendo: as criaturas entram na instabilidade moral, habituam-se a ela e passam ao domínio das forças negativas sem perceber. Eu achei fantástico esse parágrafo. Entram na estabilidade moral, ou seja, começam a achar as coisas normais, as coisas erradas, normais, naturais. É assim mesmo. Isso não vai mudar nunca, é desse jeito. Entra na estabilidade, se acostuma com ela, se habitua com ela, e aí fica presa fácil para as forças negativas que, como diz o Emmanuel, dominam a criatura sem que a criatura perceba. E ele prossegue dizendo: dizem-se confiantes pela manhã e acabam indecisas à noite. Frequentemente rogam em prece: Senhor, eis-me diante de tua vontade. Mostra-me o que devo fazer. E quando o Senhor lhes revela, através das circunstâncias, o quadro de serviço a expressar-se, conforme as necessidades a que se ajustam, exclamam em desconsolo: quem sou eu para realizar semelhante tarefa? Não tenho forças. Ai de mim,
sou inútil. Olha que interessante. Fazemos isso, né? Senhor, estou aqui diante da tua vontade. O que é que eu devo fazer? Eu, pessoalmente, acho que a decisão não é do Senhor. Não é o Senhor que tem que dizer para mim o que eu devo fazer. Eu tenho que ter a capacidade de perceber o que eu devo e preciso fazer. Agora, eu preciso ter vontade para fazer isto. E aí as próprias circunstâncias da existência vão nos oferecer infinitas oportunidades, de acordo com as nossas necessidades. E quando aparece a oportunidade, nós lamentamos: mas eu não consigo fazer isso, eu não tenho força, eu sou inútil, eu sou limitado. Isso é demais para mim. Porque o que nos falta, de verdade, é a vontade. E o Emmanuel prossegue dizendo: sabem que é preciso servir para se renovarem, mas paradoxalmente esperam renovar-se sem servir. É a falta do esforço próprio, é o comodismo. Todos nós temos plena consciência de que nós precisamos renovar, ficar novo outra vez, mudar, transformar, sair do estado de erro para o estado de acerto. Agora, para isso a gente tem que servir. Precisamos trabalhar para o próximo, trabalhar para nós mesmos. E eu não estou falando do trabalho no sentido da atividade profissional que cada um desenvolve. O trabalho psíquico, por exemplo, e da identificação das nossas limitações e imperfeições, a vontade férrea de eliminá-las. E claro, aí eu tenho no serviço ao próximo um excelente instrumento em que eu receberei toda ajuda e toda proteção dos bons espíritos do Senhor. O Senhor nos ajudará neste momento. Mas muitos querem renovar-se, como diz o Emmanuel, sem fazer nada, sem servir. E aí ele vai dar alguns elementos importantes nessa circunstância de não fazer nada. Ele diz assim: dispõe de verbo fácil e muitas vezes se proclamam inabilitadas para falar auxiliando alguém nas construções do espírito. Olha que interessante. Tem o conhecimento, sabe explicar esse conhecimento, sabe falar, tem um bom verbo, mas se considera inabilitado para auxiliar alguém que precise no momento de dificuldade. Diz o Emmanuel: possuem dedos ágeis, quais filtros inteligentes engastados nas mãos. Entretanto, costumam asseverar-se inseguras na execução das boas obras. Tem toda a capacidade para fazer, mas não faz. E aí justifica dizendo que está inseguro, o que, na realidade, é falta de vontade. Segue o Emmanuel dizendo: ouvem preleções edificantes ou mergulham-se na assimilação de livros nobres, prometendo heroísmo para o dia seguinte. Mas, passada a emoção, volvem a estaca zero, a maneira de viajante que desiste de avançar nos primeiros passos de qualquer jornada. O motor de arranque funciona, mas logo o motor morre. É o que o Emmanuel está dizendo aqui. Promete heroísmo por dia seguinte, mas depois que passa a emoção daquilo que leu, daquilo que aprendeu, desistem com muita facilidade. Diz o Emmanuel: louvam na rua o equilíbrio e a serenidade,
e às vezes dentro de casa, disputam campeonatos de irritação. Aquela velha frase, né? Devemos ser lá fora o que somos em casa, devemos ser em casa o que somos lá fora. Mas aqui é exatamente o contrário. O Emmanuel prossegue dizendo: o dever jaz à frente. A oportunidade de elevação surge brilhando. Os recursos enfileiram-se para o êxito e realizações chamam urgentes, mas preferem a fuga da obrigação sob o pretexto de que é preciso cautela para evitar o mal, quando o bem francamente lhes bate à porta. Ou seja, a vida oferece todas as oportunidades. Mas a criatura que não quer fazer, que não tem vontade de fazer, vai arrumar 1000 desculpas para negar essas oportunidades. O Emmanuel diz ainda, já finalizando o texto: trabalho, ação, aprendizado, melhoria. Um outro quarteto mágico. Não te ponhas à espera deles, sob a imaginária incapacidade de procurá-los, à vista de imperfeições e defeitos que te marcaram ontem. Nós precisamos acreditar que nós somos um ser que está num constante processo de evolução. Ah, mas eu não consigo fazer. Ah, isso não dá para mim. Não, eu não tenho jeito para isso. Ah, eu já tentei uma vez e não deu certo. Por isso que em seguida o Emmanuel diz: realização pede apoio da fé. Mãos à obra. Vejam de novo a questão da fé relacionada com a vontade. Tudo que serve para corrigir, elevar, educar e construir, nasce, primeiramente, no esforço da vontade, unida à decisão. Novamente, um quarteto mágico: corrigir, elevar, educar, construir. Onde começa tudo isso? No esforço da vontade. É o esforço da vontade que vai gerar a capacidade de decisão para fazermos efetivamente aquilo que pensamos, a que nos propusemos. Mas uma pergunta incomoda a todos nós. O que nos impede de mudar? Por que para nós é tão difícil mudar quando na realidade mudar é fácil? Basta querer, basta ter vontade. Muitos dizem que o que impede de mudar é a dor e o sofrimento que as mudanças causam, especialmente aquelas mudanças que atingem o psiquismo humano. Muitas vezes nós nos acomodamos na mesmice da existência e até justificamos. Sim, nós arrumamos uma justificativa que está na boca de muita gente. Deixa como está para não ficar pior. Isso é um atestado da falta de vontade, da inércia, do comodismo. Eu creio que é por essa razão que o benfeitor Emmanuel afirmou no capítulo 23 da obra Livro de Respostas. Em 2 parágrafos, o Emmanuel foi perfeito, foi cirúrgico. Ele diz: ninguém se eleva sem esforço máximo da vontade, dos campos do hábito para as regiões iluminadas da experiência. Dos campos do hábito. Então, a nossa vontade deve ser permanente para que a gente se habitue a querer elevar-se diante de si mesmo, diante do próximo, diante de Deus. E ele diz:
coloca uma conjunção adversativa e diz: entretanto, ninguém atinge as múltiplas regiões da experiência sem passaportes adquiridos nas agências da dor. Primeiro ele diz que ninguém se eleva sem o esforço da vontade. Mas também ele vai dizer que essas experiências que são consequências daquilo que fizemos, do hábito que criamos em querer mudar, em querer elevar-se, que ninguém vai conseguir essa experiência sem passaporte adquirido na agência da dor. Toda mudança, inexoravelmente, vai causar algum tipo de dor e sofrimento. Então a gente consegue nestas duas sentenças do Emmanuel identificar 3 elementos essenciais. Esforço máximo da vontade, que é o primeiro. A experiência como consequência dos hábitos, que é o segundo elemento. E a dor como elemento natural nessas experiências de transformação. E aí podemos chegar a uma conclusão preliminar. Que conclusão é essa? Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. A mudança na existência humana para o cristão só acontece quando acolhemos, internalizamos e praticamos o Evangelho de Jesus. Esse é o único caminho, não existe outro. Agora precisamos reconhecer que a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. O espírito em paz, consciente de que está fazendo o melhor por si mesmo. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, mais uma vez, eu vou recorrer ao grande benfeitor Emmanuel, benfeitor de Chico Xavier. Agora, numa outra obra, eu encontrei no capítulo 1 da obra Trevo de Ideias, um pensamento do Emmanuel que se adequa perfeitamente ao que estamos refletindo. Ele diz assim: culpa e resgate somam dificuldade e dor. Mas, se empregamos fé viva em nossa capacidade de realizar o melhor, aceitando o sofrimento por recurso de correção e aprimoramento, ainda mesmo na sombra do extremo infortúnio, podemos traçar o caminho da paz e acender a chama da elevação. Olha que interessante. O título da reflexão é: por que é fácil mudar? E eu lhes digo conclusivamente: mudar é fácil. Difícil é o caminho que se tem que percorrer para a mudança. Mas eu tenho absoluta certeza de que, com fé e perseverança, todos nós chegaremos a ser o anjo que dormita em nós mesmos. Que nós conseguiremos finalmente alcançar o reino dos céus que está dentro de nós. Mas para isso é preciso ter vontade. Essa mesma vontade que nos leva a muitas outras tomadas de decisão de coisas que são do nosso interesse. Creio que o nosso grande interesse na existência humana deva ser o progresso do espírito. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.